Bom, então nesse vídeo eu quero falar aqui sobre o Pedro Lourenço, que deu suas declarações depois desse duelo contra o América sobre algumas perspectivas, né? Tanto em relação a esse ano de 2024 e também em relação ao Matheus Pereira, onde ele vê, né, a possibilidade do Cruzeiro ficar com o atleta em definitivo e também em relação a, por exemplo, o Cruzeiro ter um time mais forte nessa atual temporada do que foi no ano passado, né? Certamente todo mundo espera isso. Vou comentar então aqui com vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conta aí com sua ajuda para chegarmos a 42 mil inscritos e 100, nossa próxima meta. E também vou deixar aqui o primeiro link, né, no caso nosso aqui, vai estar o nosso Instagram do Cruzeiro News. Pode pesquisar lá também, Cruzeiro News 21. Estamos quase chegando a 40 mil seguidores. Por lá também eu posto notícias todos os dias para vocês. Bom, então eu quero deixar essa fala aqui primeiramente dele, né? Valeu demais aí o portal O Tempo Esportes sobre isso aqui, Pedro Lourenço revela planos com o Ronaldo para a SAF e no caso falou então, né, que o time começou bem nessa temporada e a meta é não passar aperto, né, de 2023 agora em 2024. Onde um dos trechos dessa entrevista ele fala o seguinte: nós estamos vendo um ano muito positivo, fazendo as contratações pontuais certinhas, sem atropelar a regra do clube, né? E graças a Deus está dando certo. Nossa expectativa é que nesse ano a gente chegue num patamar maior e não passe aperto como foi no ano passado. E nossa ideia é ir torcendo, né, e ver se a gente belisca ao menos uma Sul-Americana, disse aí durante então o programa O Tempo Esportes. É aquela coisa, né, o Cruzeiro, na minha opinião, tem um potencial de chegar numa Libertadores? Sim, só que a grande questão que eu vejo quando o time tem um calendário tão cheio como vai ser, né, nessa temporada de 2024, é manter pelo menos o mesmo nível do ano passado sem passar sufoco, né? Por exemplo, o Cruzeiro ficar em 10º lugar, 11º, enfim, só que fazendo uma boa campanha na Copa do Brasil e Sul-Americana, na minha opinião, já vai ser uma evolução, né? Por isso que tem a importância de ter um elenco muito maior do que foi no ano passado, que se coloca o Cruzeiro mais umas 3 fases na Copa do Brasil e, por exemplo, uma Sul-Americana, na minha opinião, o Cruzeiro seria rebaixado, tá? Porque não teria condições de manter, né, o padrão nas 3 competições. Então, no melhor dos cenários, o Cruzeiro poderia chegar numa Libertadores. Olha, tem ano que até o 9º lugar vai para a Libertadores, né? Não é difícil você falar que não. Mas eu acho que o Cruzeiro ainda está nesse processo de remodulação e, obviamente, né, não é vantagem para ninguém. Eu mesmo, se fosse o Pedro Lourenço, o Ronaldo, um dos donos do Cruzeiro, jamais falaria que o objetivo desse ano é para ir para a Libertadores, né? Porque, apesar, mesmo que seja, né, internamente fique com esse desejo, você falar isso para a torcida acaba jogando uma pressão desnecessária, né? Então, eu acho que está certo também. Pode ser que dê tudo certo e o Cruzeiro acabe voltando à Libertadores, mas eu acho que fazendo uma campanha boa no Brasileirão, sem correr no risco de cair, indo para uma Sul-Americana, né, pelo menos, 10º lugar, 12º ali, tranquilamente. E aí a boa campanha na Sul-Americana e na Copa do Brasil pode ser desde chegar a semifinais, finais ou até mesmo ser campeão. A Sul-Americana com alguns times difíceis, mas por que não, né? Acho que o Cruzeiro está montando um time interessante. Copa do Brasil já não sei, mas por ser o Cruzeiro nunca tem como, né, falar que não tem a menor chance. Muito por conta até o São Paulo mesmo, no ano passado, ninguém falaria que seria campeão e foi o que aconteceu. Então, acho que o Cruzeiro tem um bom potencial, muito melhor, né, do que foi no ano passado, e até o Pedro Lourenço deixando claro disso. E as contratações também, de uma forma geral, o Cruzeiro gastou pouco, né, até aqui, menos do que o Arthur Gomes, por exemplo, no ano passado, 15 milhões. E já trouxe algumas peças muito melhores, o Cifuentes muito bom, o Vidiabo muito bom, o Dineno, gostei bastante também. E agora o foco, né, para as beiradas, inclusive quando terminar aqui esse vídeo eu vou deixar uma sugestão de conteúdo que eu falei somente sobre um ponta, né, que o Cruzeiro tem interesse no mercado e outras opções aqui na América do Sul. Antes de dar uma sequência aqui no nosso vídeo, vou ter um recado aqui para vocês, da DG Store, loja de camisas esportivas, patrocinadora aqui do canal, com várias opções bem interessantes do futebol europeu, que eu vou deixar aqui o Instagram dele para vocês, que tem várias opções, né? Desde camisas assim, versão jogador, versão torcedor, que vai de 90 a 120 a 160 reais, tem várias opções e vários preços. Lembrando que a partir de 160 você tem, né, a opção dela personalizada com o seu nome e o número nas costas, bem bacana mesmo. Você pode pedir do jeito que você quiser essa personalização. Você falando que veio aqui pelo canal, pelo Cruzeiro News, você tem 10% de desconto. E além disso, acima de 2 compras, frete grátis para todo o Brasil. Lembrando que tem uma unidade em Belo Horizonte também. Para mais informações, você ir na loja física, né, e ver as opções. Tá o link da DG Store, o Instagram deles, na descrição do nosso vídeo. Bom, o próprio Pedro Lourenço deu outra entrevista, né, falando sobre isso, né, a reportagem do O Tempo, eu vou deixar essa matéria aqui, Pedro Lourenço fala sobre o futuro do Matheus Pereira no Cruzeiro e ele falou o seguinte, ele, o Matheus Pereira, quer ficar aqui no Brasil e aqui no Cruzeiro. Isso é muito importante para a gente começar essa negociação. A ideia dele é ficar
aqui por mais 1 ano e meio no Brasil e no Cruzeiro, lógico. Então, todos os esforços que precisarem ser feitos para manter o Matheus Pereira, nós vamos fazer. Que é uma declaração muito importante, né, de alguns tópicos, que é o seguinte: se ele tem interesse de ficar mais 1 ano e meio no Cruzeiro, certamente seria em relação a ficar até o meio da temporada do ano que vem, né, e não, por exemplo, terminar a temporada do futebol brasileiro de 2025. Como assim, né? O contrato dele de empréstimo com o Cruzeiro vai até julho desse ano. Então, o Cruzeiro tem que comprá-lo em definitivo ou tentar um novo empréstimo a partir de então. Pode ser que ele fique até o final de 2025 e jogue essa temporada e a próxima inteira pelo Cruzeiro? Pode. Mas se for mais 1 ano e meio, nós já estamos aqui em fevereiro, né? Acredito que seja, considerando até metade desse ano, meio ano e depois mais 1 ano inteiro, que aí é quando abre a janela do futebol europeu, né? E ele poderia se mudar para uma outra equipe no verão de 2025, que é uma alternativa aí também. Eu acho que assim, o Matheus Pereira tem mercado sim, muito no futebol europeu, com certeza. Liga da França ali, muito mais fraca do que aqui no Brasil. A Itália acho que tem condições em alguns times, obviamente. Futebol português nem preciso falar nada. Então assim, na minha opinião, eu acho que o Matheus Pereira, se realmente for querer ficar só mais 1 ano e meio, vamos colocar até julho de 2025, eu acho muito mais provável o Cruzeiro e o Al Hilal tentar um novo empréstimo, né, para uma prorrogação com o jogador. Porque se ele quiser ficar só mais isso, na minha opinião, não faz muito sentido, né? O Cruzeiro ir lá pagar os 60 milhões de reais para comprá-lo, sendo que ele vai querer sair 1 ano depois. Enfim, é óbvio que isso tudo pode mudar, pode ser que tenha alguma reviravolta, mas é uma pena, né? Porque eu esperava que ele ficaria um bom tempo a mais aqui no Cruzeiro, até porque ele tem 27 anos, pensei que ele poderia ficar aí mais uns 4, 5, quem sabe, né? É óbvio que ainda não está definido, mas se ele realmente for ficar só isso, eu acredito muito mais provável o Cruzeiro tentar um novo empréstimo, uma prorrogação junto ao Al Hilal do que comprá-lo em definitivo. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários também, o que você tem a dizer sobre isso. Lembrando que o Cruzeiro tem interesse de resolver essa situação o quanto antes, até porque eu já até trouxe um vídeo aqui no canal nessa última quinta-feira falando do Palmeiras, que é um dos times interessados na sua contratação. Até agora não teve nada, né, de oficial, porque Matheus Pereira, por ser cruzeirense, não deve ir jogar realmente em outra equipe. Ficaria bem surpreso se isso acontecesse. E o Cruzeiro tem interesse de, quem sabe, agora em março, abril, já definir essa questão para não chegar no último momento a aparecer outros times interessados, seja do Brasil, da Arábia, do futebol europeu, para não ter risco de perder, né, o Matheus Pereira. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo. Se ele quiser ficar só mais esses 1 ano e meio, no melhor dos cenários, até o final de 2025, seria melhor o Cruzeiro comprá-lo, depois tentar vender, ou realmente um novo empréstimo junto ao Al Hilal? Deixa a sua opinião aqui embaixo. Eu falei, né, lá naquela parte do início do vídeo sobre essas opções de pontas para o Cruzeiro, que é uma das prioridades no mercado. Eu trouxe um vídeo aqui para vocês falando sobre um atleta argentino que foi especulado no Cruzeiro e também outros 2 nomes que eu sugeria, um aqui que jogou no São Paulo ano passado e outro destaque na Argentina nesse início de ano. Clica aqui e confira, vai estar tudo aparecendo na tela final. Link da DG Store está aqui embaixo na descrição e nos vemos então aí numa próxima. Valeu, galera!